Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Bruna Teste. Ela tem uma pesquisa em andamento sobre Brecht e a relação com Walter Benjamin, teatro, questões políticas também. E é um prazer recebê-la aqui, Bruna. Vou passar para você já se apresentar. Então, você está na Federal Fluminense, né? Se Isso. você quiser falar um pouco da sua pesquisa, né, como que você chegou nesse tema, eu também sei que você tem um trabalho com teatro, né, também. Aí, você contar aí um pouco, né, dos seus interesses de pesquisa, como que você chegou na obra desse dramaturgo e desse filósofo, né, enfim, os dois têm uma amizade, têm uma relação forte, né, pensaram coisas juntos. Como que você chegou a ele, né, e daí enfim, para a gente começar a conversa aqui, agradecendo a sua presença, tudo bem? Bem, bom, primeiramente eu que agradeço, né, o convite, assim, fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de participar desse projeto que é tão bacana, né, essa iniciativa tão bacana de possibilitar essas conversações filosóficas, né, em meio à pandemia. Então, inicialmente, parabenizar, né, pelo projeto e agradecer o convite e também agradecer a minha querida amiga Daniela Lima, né, que me indicou para você. E é isso, estou muito feliz, é uma honra participar dessa conversa com você. E com relação à minha pesquisa, né, e minha proximidade com o teatro, eu sempre gostei muito de teatro, assim, desde o ensino médio que eu faço teatro, quando tenho uma oportunidade, assim, eu faço um curso ou outro. E agora, né, quando eu decidi entrar para o mestrado, eu já tinha uma afinidade com Brecht, né, inclusive eu estava até um pouco dividida ali entre o Brecht, o Beckett e tal, mas assim, eu já lia bastante peças do Brecht, e aí, quando eu me deparei com um ensaio que eu já tinha lido, mas aí ocorreu de eu reler o ensaio do Walter Benjamin, que é o teatro épico, o estudo sobre o Brecht, foi minha luz, assim, né? Pensei, acho que é isso que eu quero estudar e é para essa linha que eu vou, né? Que é pensar o teatro como uma manifestação não só artística, mas política, né? Como o teatro pode se dar de forma revolucionária, né? E logo depois, assim, da minha entrada, do meu ingresso no mestrado na Universidade Federal Fluminense, né? Em filosofia, eu comecei a ter contato com o pessoal da pedagogia, porque estava rolando uma turma, né, uma atividade cultural de leituras de peças do Brecht. E aí como eu tinha acabado de entrar no mestrado, estava ali me familiarizando com o ambiente, né, da instituição, da UF, né, eu pensei, vou entrar para poder conhecer qual que é dessa leitura, dessa proposta, dessa atividade cultural. E aí eu comecei a frequentar como ouvinte e no final do curso, né, até foi conduzido pela Kenia Miranda, a gente fez uma montagem de uma peça do Brecht que foi a Baden-Baden, a peça didática sobre o acordo de Baden-Baden. Né? Então, aí depois que a gente terminou essa encenação, acho que a coesão foi tão forte que a gente resolveu seguir como coletivo mesmo após essa atividade, né? Então, é uma galera da UF, não só da pedagogia, mas tem gente da história, tem eu da filosofia, até da educação física, então, assim, é um coletivo muito diversificado e que a gente se formou ali, né, naquele ambiente da universidade, da instituição, e hoje a gente está ampliando, né? Chegamos a fazer algumas apresentações no evento do Marx Marxismo, chegamos a apresentar no CTO, no Centro de Teatro do Oprimido também, e então a gente tem um diálogo também bem bacana com o pessoal da Escola de Teatro Popular. Inclusive, eu estou fazendo agora, nessa época de quarentena, estou fazendo junto com eles uma formação, né, um grupo de estudos que a gente está discutindo sobre fetichismo e e a arte, né, como essa indústria cultural, né, foi absorvida e como a gente pode sair, né, desse encarceramento. E é isso, assim. Então, além da minha pesquisa, eu tenho o coletivo e, assim, tem essa proximidade, essa relação um apreço muito forte, né, pela dramaturgia do Brecht, assim. Então, e o Benjamin foi quem
me inspirou, assim, né? Quando eu li o ensaio, eu estava um pouco em dúvida também de qual peça que eu ia estudar, eu estava querendo muito, eu estava muito ansiosa a fazer a vida de Galileu, estudar a partir da vida de Galileu, do Brecht, mas aí, quando eu li esse ensaio que o Benjamin ele fala do homem a um homem, né, como modelo de teatro épico, aí eu já até revi, assim, porque a minha proposta com a pesquisa é fazer uma crítica que seja imanente à própria obra, né, uma análise que seja imanente à própria peça. Não a partir de um conceito amplo do teatro épico, tentar encaixar em determinada peça, né, em determinada estrutura, mas o contrário, a partir de uma obra, perceber como funciona, como esses recursos se articulam e como eles funcionam, né, na dinâmica mesmo, de modo a suscitar essa ruptura, né, da identificação, né, que é o que o Brecht se propunha com a sua obra e tentar pensar como essa obra se dava de forma revolucionária, mas partindo da própria obra. Inclusive, até esse formato para pesquisa eu também extraí de inspiração Benjamin, porque eu fiz um curso também, logo que eu entrei no mestrado, com o meu orientador, que é o Patrick Pessoa, e com o Bernardo Barros também lá na UF, que era um curso da crítica de arte no romantismo alemão, que é a tese de doutorado do Walter Benjamin. E nessa tese ele defende exatamente como uma crítica ela não deve ser sobre uma obra, mas deve partir de uma obra, né? Então, Benjamin ele defende que a obra de arte ela já tem uma consciência viva dentro de si mesma. Então, ela já fornece ali os recursos e os elementos para que o próprio espectador faça as articulações e consiga formular a sua percepção, né? E isso também vale para o crítico de arte. Então, eu me propus a fazer esse experimento, né? Assim, junto com Benjamin, a partir de uma obra do Brecht, e eu peguei essa obra que é O Homem é um Homem. E assim, sobre a relação, né, do Benjamin com Brecht, assim, realmente é uma amizade que se deu num contato que se deu num período extremamente turbulento, né, na Alemanha nazista, e uma relação de amizade muito bacana de se estudar, inclusive a relação, né, dos dois, assim. E o que me chamou muita atenção também é essa afinidade que eles têm com relação ao materialismo, né, histórico e dialético, que tanto o Benjamin, né, defende na sua obra, e ele também percebe isso no Brecht, e em virtude disso ele se aproxima, né, bastante do Brecht e também das suas produções. E tem até que estava lendo outro dia um texto que fala, né, que é o Benjamin Brecht, a história de uma amizade, né, o livro, né, que o Brecht ele conseguiu isso aqui, esse livro é maravilhoso. Eu tenho que me segurar para não fugir da pesquisa e ficar lendo sobre os dois. E ele fala, qual que é a editora? Aqui, é da USP, é da USP. E tem uma parte, né, que o autor ele fala que o Benjamin ele viu no Brecht acho que tudo que ele queria talvez transpor em arte, né, porque ele tem essa afinidade com a filosofia e com a literatura, mas, né, ele nunca foi dramaturgo, né? Então é como se o Brecht representasse, desse vida, materializasse tudo aquilo que o Benjamin pensa, a filosofia dele, mas em forma teatral, né, em forma dramatúrgica. Então, assim, o parto do princípio, assim, para a minha pesquisa, dessa formulação, né, da forma épica de teatro, né, que é a forma a partir da qual o Brecht desenvolve a sua proposta, como esse formato ele se contrapõe a uma dinâmica idealista, né, uma dinâmica que vai se pautar em uma constituição, em uma configuração fechada, previamente definida esteticamente. Então, como que essa obra do Brecht, né, como esse teatro épico, vai se contrapor a essa forma dominante
e, se contrapondo a uma dinâmica idealista, ele se propõe uma dinâmica materialista. Né? Então, e no momento, né, assim, das peças do Brecht, né, que foi entre 1926, né, até a sua morte, até 56, ele ainda estava escrevendo. Então, durante toda a produção brechtiana, ele vivenciou todo aquele caos, né, que estava contaminando não só a Alemanha, mas o mundo, né, os efeitos da Primeira Guerra, a ascensão do nazismo, a Segunda Guerra. Então, como ele absorvia isso e tentava usar da forma dramática, usar do seu teatro para romper com essa configuração caótica do mundo. Então, ele parte de um princípio, assim, né, e isso ele dialoga bastante com Benjamin, de que em um contexto dominante, né, em que determinado sistema, né, seja o capitalismo, seja um regime nazista, ele opera em favor da manutenção do próprio contexto, ele necessita, né, esse contexto, ele necessita que haja uma ordem, uma ordenação, uma configuração harmônica do mundo, né? E essa estruturação harmônica, adequada, ordenada, ela nada mais é do que uma forma de engendrar o social ali, né, de criar uma realidade inconsciente ali nas massas, para que esse contexto, para que essa estrutura possa se conservar, né, para que os dominantes continuem na posição de dominantes e os dominados permaneçam na posição de dominados. Então, a ordenação não só do mundo, né, mas da própria obra de arte fomenta um sistema que se constrói, que se sustenta na exploração, na dominação das massas. Então, assim, o interesse primordial desse sistema é que o indivíduo permaneça encarcerado, permaneça atuando ali em conformidade com aquela grande maquinaria. Então, a quem interessa a ordem, né? Assim, é um ponto, né? Então, começa a pesquisa levantando essa questão: a quem essa ordem interessa? A quem está nessa posição de dominação. Então, quando a obra de arte ela se estrutura em consonância com essa ordenação, quando ela se estrutura de forma orgânica, se adequando, né, a uma estética dominante, a um interesse dominante, ela permite a naturalização desse contexto, né? Então, se uma obra repete, se constrói, se desenvolve a partir de uma determinada ideologia, ainda que, depois eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, mas ainda que ela tenha uma demanda progressista, se ela não modificar sua forma, se ela continuar se adequando a determinado formato, né, ela vai ainda continuar fomentando aquela estruturação, aquela configuração do mundo. Então, assim, o primeiro ponto que eu escolhi para partir para a compreensão do teatro do Brecht, do teatro épico, é essa ruptura dessa harmonia, a ruptura dessa ordem e a noção de uma abertura da forma dramática, uma fragmentação da forma dramática. Porque se o mundo é caótico, né, e a obra se adequa ao mundo caótico, né, então, para que a gente consiga sair desse caos, é necessário que a forma se contraponha, né, à ordem, então a desordem que pode reconstruir, né, essa configuração social. Então, é essa crítica do Brecht, né, da obra de arte que, quando ele se propõe a fazer uma dramaturgia não aristotélica, que vai se contrapor, né, a essa catarse, né, a essa identificação, até então suscitado pelo que ele vai chamar de drama burguês, né, mas há várias denominações, né, para essa dramaturgia, esse drama clássico, né, o drama convencional, vamos falar assim, tradicional. Quando ele se contrapõe a essa forma, ele tenta minar especificamente a identificação, porque se o espectador ele vai, né, ele está num meio tão mutável, tão transformável, né? E claro, ele está falando aqui também dos anos 20, né? Então,
após a Revolução Científica. Então, o indivíduo ele já tinha uma condições, né, ou consciência da sua, quer dizer, eu poderia ter, eu deveria ter consciência da sua capacidade de exercer um domínio sobre a sua própria realidade, né? Então, se eu reconheço a minha importância social como indivíduo, como resultado de um processo histórico social, eu também posso ter essa noção, esse reconhecimento da minha importância como parte integrante capaz de transformar essa configuração, né? Então, o Brecht ele tenta, através desse materialismo, né, fazer com que o sujeito se perceba como parte de um todo transformável, né, e não como parte de um todo adequável, né, ao qual ele vai se adequar, mas sim a partir do qual ele pode se impor e ele pode transformar essa realidade. Então, quando ele se propõe, né, voltando, falando da dramaturgia não aristotélica, que essa ruptura da catarse é tirar esse espectador desse envolvimento cênico, né, que o drama burguês buscava suscitar, que o drama clássico, né, buscava suscitar, porque quanto mais envolvido está o espectador na obra, maior a identificação e, consequentemente, maior a passividade dele diante daquilo, né. E, então, tem até uma cena que o Brecht descreve, que ele entra no teatro, assim, né, tá no auge do nazismo, ele entra numa sala de teatro e ele se depara com uma massa hipnotizada, né, assistindo uma obra e pensando, nossa, tipo, o mundo tá caótico lá fora, vocês estão assim, são da postura contemplativa, nessa postura pacata, passiva, simplesmente acatando o que está sendo determinado, né, por um interesse que serve ainda a um interesse dominante. Então, aí que parte a ruptura da estética teatral, né? De uma estética dominante teatral, e aí o Brecht propõe uma nova forma, uma reformulação dessa configuração, né? Na verdade, não seria uma nova forma, depois, inclusive, mais para frente, na minha pesquisa, eu trabalho também com o Sarrazak, e ele fala da abertura dessa forma. E aí, então, quando o Benjamin se depara com essa obra do Brecht, né, ele coloca que o teatro épico, ele não vai se preocupar em se sustentar nas tábuas que representam o mundo, né, mas ele vai se transformar numa tribuna que vai convocar indivíduos que possam intervir conscientemente na própria realidade, no próprio contexto social. Então, no ensaio, o autor como produtor, né, que já é outro ensaio do Benjamin, ele apresenta o Brecht como uma saída desse encarceramento estético dentro do qual a sociedade estava configurada. Porque nesse ensaio, especificamente, o Benjamin critica, inclusive, o movimento literário de esquerda, inclusive os próprios escritores de esquerda, os próprios autores de esquerda, que ainda que tivessem uma inclinação progressista, ainda que tivessem uma intenção progressista ou uma intenção revolucionária, se eles continuassem mantendo, se adequando a uma determinada forma e se colocando nessa posição que mesmo vai chamar de mecenas ideológico, que é esse indivíduo esse autor, né, no caso, que detém um capital intelectual, né, então ainda tem ali uma preponderância de um capital dominante ali sobre os demais. Então, esse indivíduo que detém o maior capital, ele vai transmitir esse conhecimento, essa tese, né, as suas próprias convicções para os demais. E o Benjamin ele vai criticar isso porque não se trata de pensar como o artista se situa diante dos meios de produção, mas como ele se situa dentro dos meios de produção. Né? Como que o artista ele se situa dentro da luta de classes e não diante da luta de classes. Então, a crítica principal do Benjamin, nesse ensaio especificamente, é que esse dramaturgo, esse escritor, no caso, né, que se
que se preocupa em transmitir apenas o conhecimento, em transmitir os seus ideais, né? Ainda que progressistas, ainda que revolucionários, mas não se preocupa em tirar o espectador, o leitor, desse local de mero receptor, né? de um repertório crítico pré-formulado, né? Simplesmente repertório pré-formulado e transmitido, né? Então, essa transmissão conservaria ainda uma hierarquia entre os saberes, uma hierarquia entre o artista e o público, né? Entre o autor, entre o dramaturgo e o espectador, né? Então, o Benjamin propõe é uma ruptura também dessa estrutura que necessita de uma dominação que ainda se constrói nessa mesma estrutura de que quem detém mais capital vai ter mais poder, vai ter mais vai ocupar uma posição de superioridade em relação àqueles que detêm menos, né? O que, como se a massa não fosse capaz de criar o seu próprio repertório crítico, né? Como se ela dependesse desse mecenas ideológico para compreender o todo. Então, e aí que o Benjamin vai apresentar o teatro do Brecht como uma saída desse encarceramento, exatamente porque o Brecht ele não se coloca, ele não se propõe, né, com o seu teatro, uma conservação dessa hierarquia, pelo contrário, né, ele refuncionaliza a forma dramática, ele alterna as funções. Então, enquanto o diretor antes, né, ocupava uma posição de superioridade ali com relação, inclusive aos atores que dirigiam e tal, o diretor, no caso, é como se ele fosse alguém que fosse suscitar o debate por parte do próprio espectador, né? Então, a defesa aqui é de que não deve... o teatro ele não vai se configurar ou se moldar de modo a adequar determinado sistema, mas e também não vai instigar o seu espectador a também seguir nesse determinado sistema. Ao contrário, né? Ele vai rompendo com essa estrutura dominante, com essa hierarquia, ele vai também tirar o espectador dessa posição de mero receptor e vai colocá-lo como produtor das próprias associações, do próprio repertório crítico, né? Porque se ele consegue, se ele não se identifica, se ele simplesmente se depara com as contradições, com as falhas sociais, né? Tanto que o Benjamin fala que o Brecht não vai se preocupar em desenvolver ações, mas em apresentar as situações, né? Então, é como se fosse o espectador ficasse exposto ali a uma série de elementos, né? Porque a forma está fragmentada, a forma está aberta, e ao se deparar com essa série de elementos, ele mesmo fizesse as próprias articulações, as próprias associações, e ele mesmo pudesse criar a própria bagagem crítica, de modo que ele pudesse sair desse encarceramento, né? Tornar consciente e também emancipado, né? Então, aí está aí a força emancipatória, a gente conseguiria perceber a força emancipatória da dramaturgia do teatro épico. Então, assim, no segundo ponto, assim, né, que aí quando eu parto efetivamente da obra, do homem ao homem, eu tento pensar especificamente na questão da personagem brechtiana, né? Porque assim, teatro épico é uma série de elementos, né, que se articula, né, que promove a interrupção, o efeito de distanciamento, quebra a quarta parede, né? Mas, assim, especificamente, é algo que me chamou muita atenção nesse ensaio, mas antes disso eu vou falar um pouquinho também da questão da interrupção, que eu acho que é importante de sublinhar, né, nessa leitura do Benjamin, que o Benjamin considera, né, a interrupção o principal elemento, né, da dramaturgia brechtiana, e é o que vai possibilitar esse espaço, né, esse espaço para reflexão, para que a reflexão possa partir do próprio espectador, para que a reflexão possa partir do próprio público. Então, quando ele imagina assim, a interrupção, né, da forma dramática, da sequência dramática convencional, eu gosto de pensar assim como se em cima do palco, né, assim, estivesse uma grande máquina, que seria uma grande maquinaria social,
e eu pego essa máquina e coloco em cima do palco, né? Assim, uma associação para compreender como funciona esse processo da interrupção. O teatro, que seria o convencional, ele vai mostrar aquela máquina em perfeito funcionamento, né? As engrenagens operando, seguindo uma determinada ordem, quem tem controle maior sobre aquela máquina, exercendo esse controle, todo um fluxo, né, que vai seguir de uma forma a promover essa identificação, a promover esse envolvimento do espectador. Isso aí seria o teatro convencional, que seria uma máquina operando em perfeito funcionamento. E o teatro épico é como se alguém jogasse uma pedra, pegasse alguma engrenagem e paralisou a máquina, né? Então, paralisou a cena, ocorreu a interrupção, e a partir dessa interrupção é possível a gente abrir essa forma, né? Que aí com essa abertura dessa forma dramática, assim. Então, a gente abre essa grande máquina e a gente consegue, separando os elementos, identificando os elementos, fazer as próprias intervenções, né? O espectador capaz de intervir no funcionamento daquela máquina, visto que ela foi paralisada e aberta. Então, eu gosto de fazer essa metáfora, né, para conseguir conseguir visualizar como que opera, né, esse sistema da interrupção e da abertura da forma épica. Então, voltando para a questão da personagem, um ponto que, além dessa questão da interrupção, que me chama muita atenção nesse ensaio, quando o Benjamin ele apresenta a personagem brechtiana, que é o Galilei, como um sábio, né? Eu contando aqui rapidamente a sinopse da peça, né? O Homem é um Homem é uma peça que conta a história do Galilei, que é um simples estivador, que sai para comprar um peixe, e aí, ao longo do caminho, ele é abordado por um grupo de soldados do exército que tinha acabado de perder um de seus integrantes tentando assaltar um templo religioso. Eles tentaram assaltar o templo e aí tem aquela confusão, né? Aquele cômico do Brecht ali, perde um dos seus integrantes, e aí eles ficam com o receio de voltar lá pro pátio e tal, e na hora da chamada eles estavam faltando integrante e o comandante descobriu que eles tentaram assaltar um templo religioso. Então, eles encontram o Galilei no caminho e se deparam com a seguinte cena, dele saindo para comprar um peixe, mas aí uma senhora consegue convencê-lo a comprar um pepino no lugar do peixe. E eles veem essa cena e pensam, olha aí, esse é um cara que não sabe dizer não. E aí eles abordam o Galilei e convencem ele a entrar no lugar desse soldado e responder a chamada, né? Pelo menos para o comandante ia pensar assim, são 4 integrantes, então continuam os 4 integrantes ali. E aí Galilei cria uma pequena resistência e acaba aceitando em troca de alguns charutos e cervejas. E acaba se convertendo nesse soldado, né, sanguinário lá do exército. Só que ao longo da peça começa a acontecer eles tentam recuperar o colega e não conseguem, tá? E o Galilei continua ocupando aquela posição. Então, era para ele ter só respondido a chamada, mas ele continua integrando o exército, né? E então, até chegar um ponto em que ele abre mão totalmente da sua identidade de Galilei, de estivador, e assume a identidade do Jiraiya Rico, né? Que é o soldado que foi perdido, que ficou preso lá no templo. E ao longo da peça, ele tem várias abordagens, né, diante do Galilei, que como ele não sabe dizer não, ele simplesmente aceita. Ele vai aceitando tudo até o momento que ele faz o próprio funeral, né? O Galilei enterra o próprio Galilei para que ele possa renascer como Jiraiya, como soldado, um integrante do exército, né? Então, como o indivíduo, ele se esvazia para entregar um corpo coletivo, né? E então aí o Benjamin chega e apresenta nesse ensaio que esse personagem, Galilei, é um sábio. E aí no começo a gente fica, mas como assim um sábio? É um personagem que não se posiciona, que ela sequer se reconhece a própria importância social, né? Porque ele já começa a peça falando, mas eu sou só um simples estivador, né? Então, assim, é um personagem sem identidade, que não se posiciona e que se molda conforme o contexto. Como que essa personagem pode ser considerado como sábio, né? Então Benjamin acaba esclarecendo esse paradoxo, né, ao longo do ensaio,
dizendo que contando um pouco dessa luta contra o herói trágico, né? Que o Brecht exerce. Então, ele apresenta o Galilei como um herói não trágico e também como sábio. Então, assim, antes de entrar na concepção de sábio, eu tento entender o que é, então, esse herói não trágico, né? O que seria o que seria o herói trágico e o que seria o herói não trágico. Então, assim, por herói trágico, né? O Benjamin, nesse ensaio especificamente, ele cita a teoria do Lukács, né? Que a gente consegue perceber o herói trágico como aquele indivíduo que vive no mundo fechado, no mundo circunscrito, e claro, né, considerando o herói trágico ali da Grécia Antiga, o herói trágico arcaico, né? Como ele mesmo ele já é configurado, ele já se desenvolve dentro de uma noção de uma sociedade que se fechava em si. Né? Então, assim, o próprio desfecho trágico, o determinismo trágico, refletia também um desconhecimento que imperava em toda a humanidade da época. Então, o desconhecimento do herói trágico diante do seu contexto, diante da sua realidade, ele era de natureza objetiva, porque não estava limitado ao personagem, àquele indivíduo, mas era um desconhecimento, uma dificuldade enfrentada, inclusive pelo próprio poeta, pelo próprio dramaturgo, né? Então, tem na origem do drama barroco alemão, né? Quando o Benjamin fala dessa questão também do trágico, ele apresenta que Nossa, me perdi. Falando. Estava recorrendo à questão da Grécia, você falou do herói trágico, como que... do herói trágico, isso. Aí quando ele fala no drama barroco alemão, né, como que esse herói, como ele se isso, fala da linguagem do dramaturgo, como a própria linguagem do dramaturgo era limitada pelo seu próprio contexto. Então, o desfecho trágico, o determinismo trágico ao qual o herói, aquela personagem se submetia, fugia, inclusive, da compreensão do próprio poeta. Né? Então, o que o poeta não conseguia, o tragediógrafo, né, no caso, não conseguia compreender, transmitir por meio da linguagem, ele convertia no desfecho trágico, na ação e nessa configuração determinista, porque era um formato, era uma realidade que era uma circunferência real daquela realidade ali, vivenciada pelos tragediógrafos, poetas, escritores da Grécia Antiga. Né? Então, só que no momento, né, no homem da era científica, no drama moderno, é extremamente complicado a gente considerar esse herói trágico num contexto em que o homem já não é mais admissível essa figura humana que é refém de um destino, porque já é possível, né? O homem já tem condições de sair dessa circunferência. A humanidade já existe a ciência, já existe a filosofia, já passamos por várias evoluções que permite que o homem não consiga questionar o meio e questionar o próprio desfecho e não se submeter a uma concepção determinista da própria realidade. Então, o problema e o combate, né, ao herói trágico, né, que o Benjamin sublinha, que Brecht se constrói nesse combate, né, é exatamente nessa contradição que emerge no herói trágico na modernidade, né? Porque aí, enquanto o herói trágico da Grécia Antiga tinha um desconhecimento, uma captação, uma submissão ao determinismo, que tinha uma natureza ali objetiva, no drama, sei lá, por exemplo, de Ibsen, a personagem ela já está naquele desconhecimento, mas aquele desconhecimento tem uma origem subjetiva, né? Porque ele tem condições de sair dessa redoma, de sair desse encarceramento. Os instrumentos estão aí, né? Só que, claro, né? Voltando àquele contexto de um sistema que
um sistema carcerário que uns dominam e outros são subjugados, é interesse desse sistema que nem todos têm acesso a esse instrumento que vai permitir essa emancipação do indivíduo. Né? Então, quando o drama ele traz esse herói trágico e apresenta um determinismo que não é trágico, mas um determinismo social, né? Que o indivíduo já tem condições de se contrapor, de questionar a realidade e se impor diante dela, intervir diante dela, aí se torna problemático, porque é um determinismo cego, né? E é um determinismo incondizente, incoerente com a própria realidade dentro da qual aquele dramaturgo está inserido. Né? Então, é mais uma forma ali de se contrapor, né? a essa superestrutura, né? A essa super maquinaria social que se pauta nessa harmonização, nessa ordenação, nesse engendramento sistêmico do mundo. Então, aí, né, aí esclareceu, ok, herói não trágico, tudo bem, mas agora e o sábio, né? Aí, estudando, lendo Lukács e também, né, o Nietzsche, enfim, a gente percebe que a superação desse herói trágico, vamos falar superação, né? Seria, ela é vista pela figura do sábio, que seria o Sócrates. Né? E tem até uma frase do Sarrazak, quando ele se refere a essa mesma personagem, né? Ele fala que o Galiguei ele é antes o Sócrates de Platão do que o Édipo de Sófocles, né? Porque ele a gente não pode imaginar ele como um herói trágico, mas sim como um sábio. E então a gente percebe que o sábio, essa figura socrática, ele não vem como uma forma de promover uma identificação ou de transmitir determinado conhecimento. Mas a figura, né, a prática socrática, vem estimular para que o próprio interlocutor crie as suas argumentações. Né? Então, quando o Sócrates chega no banquete, por exemplo, e pergunta o que é justiça, ele não vai chegar com uma concepção fechada e vai transmitir, gente, a justiça é isso, isso, isso. Ele vai jogar a pergunta e os interlocutores vão, a partir daquela pergunta, formular seus argumentos e o Sócrates vai intervir, desconstruindo cada argumento, né? Mostrando ali que a cada nova questão, a cada nova resposta, é possível formular uma nova questão. Então, essa noção de uma configuração circunscrita, fechada, já se abre aí com a figura de Sócrates, que vai tornar possível essa dialética, né? Esse jogo dialético por parte dos seus interlocutores. Então, o sábio ele vem com essa função. E então, um pouco mais à frente nesse ensaio também, o Benjamin apresenta o Galiguei como o palco para as contradições do mundo, pelo fato dele ser essa personagem vazia de sentido, né? Aliado a todas as técnicas brechtianas que impedem o movimento e que impedem a identificação. E essa ausência de identidade faz com que ele recepcione em si mesmo todas as contradições e todas as falhas sociais. Então, aquela personagem aberta, receptora, né, de todos os fenômenos externos ali da sociedade, o que falarem, agora você é um soldado, então eu sou soldado, agora você vai vender um elefante. Tem uma cena também que é bem interessante, que tentam convencer ele a vender um elefante, que é um elefante claramente falso, né, de mentira, e o Galiguei no primeiro momento ele desconfia e pensa, mas esse elefante não parece ser o elefante. Aí alguém chega e tem interesse em comprar, né? Eles combinam com a viúva Beckbeak, que é um personagem, de fingir que ela está interessada em comprar o elefante. E aí, quando ela se oferece para comprar, né, mostra interesse em comprar, eu Galiguei pensar, tudo bem, então esse elefante é de verdade, porque se ele tem valor de troca, se tem alguém interessado em comprar, então ele existe. Né? Então, até uma crítica, né, à questão da mercadoria, né? Assim, se algo tem valor de troca, se é possível atribuir um valor de troca, então, a partir disso, eu posso considerar que aquilo é verdade, né? Então, tem essa crítica também ao sistema capitalista. É bem exacerbado, assim, né? É bem literal até. Mas voltando ao Galiguei, ele se torna esse palco dessas contradições, ele se torna esse receptor, né?
as condições que lhe são impostas, ele simplesmente acata. Então, imaginando ali aquele palco aberto, aquela forma estrutural aberta e essa personagem vazia, o que ele faz é refletir essas falhas, essas contradições, né, e suscitando que o espectador, criando esse estranhamento, né, após ter suscitado esse estranhamento diante daquela figura, ele pensa, poxa, mas e se ele tivesse agido assim? E se ele tivesse dito não? E se ele tivesse feito de tal forma? Né? Então, ao evidenciar essas falhas, o próprio Gay ocupa essa posição de o sábio, né, que vai suscitar essa prática socrática, essa dialética, a partir do seu espectador. Ele não vai chegar com uma formulação pronta do mundo, mas ele vai evidenciar quais são as falhas, quais são as contradições, né? Tentar, por meio da sua própria conduta, né, ou da sua ausência de conduta, no caso, refletir essas contradições para que o próprio espectador faça as suas associações e faça as suas articulações, né, e consiga criar a sua própria concepção, né, a sua própria conclusão, para que ele possa sair dessa matriz ideológica, né. Então, o Brecht, ele vai concluindo aqui, ele se propõe essa desconstrução da forma, mas acho importante frisar também que acho que há alguns problemas, assim, alguns equívocos de compreensão da dramaturgia brechtiana, de que as pessoas pegam esse modelo de teatro épico e adotam como se fosse uma poética a ser seguida à risca, né? Porque ele tem os seus estudos, tem as suas... ele tem, claro, vários escritos assim, que realmente se assemelham a uma poética de como funciona o efeito de distanciamento, como o ator vai se pautar no palco, como que vai entrar o cartaz, como que vai entrar a música e tal, como que funciona o gesto, né, o gesto social, inclusive. Então, por mais que ele elabore uma poética, é necessário a gente pensar, né, que como que o que naquela época foi revolucionário, na Alemanha de 1930, tinha essa potência de gerar esse estranhamento, de quebrar essa identificação, o mesmo modelo já talvez não se adeque a um Brasil de 2020, por exemplo, né? Isso, assim, acho que o próprio Brecht, em alguns ensaios, né, alguns fragmentos, ele deixa claro isso, assim, de que a forma teatral dele não é uma forma que se encerra em si mesma, né, mas sim um experimento, né, que vai suscitar a dialética. Então, esse que é o teatro dialético, né? Então, então é importante separar esse local, né, assim, do que é o teatro épico em 1930, na Alemanha, que talvez seria a gente tentar montar uma peça do Brecht no Brasil de 2020. Talvez se a gente seguir à risca determinados preceitos, não vai ter o mesmo efeito, talvez, que tinha no Brecht, porque algumas técnicas já se tornaram... já foram naturalizadas, assim, né? Então, algumas técnicas de distanciamento que talvez geravam estranhamento, a questão da quarta parede, do narrador, do espectador que sai, do personagem que sai da personagem, o ator que sai da personagem e começa a falar para a plateia, isso é um recurso que já foi se tornando comumente, não gera mais a mesma tensão, né? O mesmo estranhamento, o mesmo impacto que gerava, obviamente, na Alemanha de 30. Então, o que eu me proponho aqui é pensar nessa abertura da forma, né? Como o Brecht faz essa desconstrução da forma dramática e como a gente pode pensar nessa desconstrução de tudo que é formatação, de toda a configuração fechada de mundo que simplesmente nos vem, né? Como a gente tem essa potência dialética dentro de nós mesmos, né? E como a gente pode intervir na sociedade e, no meu caso aqui, usando do teatro, usando da arte. E acho que existem N instrumentos aí para a gente pensar, né? Uma reconfiguração do mundo, né? Bruna, foi muito interessante porque você foi falando e é como se eu tivesse feito as perguntas que eu tinha mentalizado aqui. Que bom. Eu falei, vou perguntar e você falava, vou perguntar e você...
Então foi muito engraçado isso. Mas as perguntas, é verdade, as perguntas que eu ia fazer, primeiro é para você, enfim, você se apresentou e você já começou a falar da questão do teatro épico, né? Eu ia pedir, então, se você puder definir o que que é esse épico, aí você explicou. Aí depois você falou sobre a questão da Grécia, né? Eu fiquei pensando, bom, mas então para pensar o teatro moderno, do Brecht, toda vez que se fala de teatro, a gente tem que fazer, ainda que seja para se diferenciar do teatro, tem que pensar o que foi o teatro grego antigo, né? Você voltou lá, falou um Uhum. pouco sobre a questão do herói trágico, depois você mostrou como que no teatro clássico isso é recuperado, como que no Brecht isso é desconstruído. E aí eu falei, bom, então agora eu vou perguntar sobre como que é o Brasil, né? O que que isso tem a ver com a gente. Aí você falou no final, então foi muito engraçado isso. As três A perguntas que eu ia fazer sintonia. eram essas. Era para você definir o que que é o épico, era para você falar a relação disso com a história do teatro, e era depois para você falar como você vê o Brasil. Então, eu vou fazer um comentário aí, se você quiser encerrar falando sobre isso, que é o seguinte: sobre esse contexto do Brecht, né, que, enfim, nos anos 30, né, a passagem do século XIX para o século XX, na Alemanha, você falou do Lukács também, do Benjamin. O que eu penso é a questão da forma, isso que eu acho muito importante, né, porque, assim, tem as implicações políticas, claro, mas ele recebeu críticas, né, por ter, de certa maneira, submetido a forma estética à dimensão política, né? E o que você mostra é que existe uma relação, mas não uma submissão da arte à política, né? Então, a questão com a forma, eu acho que é a chave para entender essa, não a autonomia da forma exatamente, mas, enfim, que há uma relação, portanto, uma irredutibilidade da arte com relação política e uma implicação entre essas duas coisas, né? Mas isso não perde a dimensão estética, né, da arte, que está no problema da construção de uma forma, né, ainda que ela que ela esteja em desconstrução, né, e que isso deva ter uma afetação política, né, uma implicação política no espectador e também naquele que produz a arte, né? Então, pensando essa relação, a Alemanha dos anos 30, né, da ascensão do nacionalsocialismo, né, do nazismo alemão, e o Brasil, né, dessa época que a gente está vivendo, enfim, você acabou já falando disso, né, mas quais outras implicações você acha que poderiam ser pensadas, né, com relação à construção de uma forma estética, né? O que você acha que seria possível de pensar nessa elaboração de uma forma estética para o teatro no Brasil dos anos 20 do século? É, então, essa pergunta inclusive, está numa das perguntas que eu quero responder do meu doutorado, né? Assim, que como, né? Porque a gente consegue perceber dessa abertura, igual você falou, assim, que talvez não é necessariamente um apego à forma, por mais que a forma tenha sua importância, é claro, mas até o Sarrazak ele fala, não é uma ausência de forma, mas uma abertura da forma, né? Da forma dramática, da forma que aí, no caso do Brecht, né, que ele se propõe com o teatro épico. Então, assim, é uma pergunta que eu não sei se eu consigo responder, assim, que ainda está em constante reformulação, assim, inclusive como o coletivo a gente está vivenciando isso na pele, né, porque a gente se viu, a gente estava com ensaios agendados e tal, tudo um cronograma, inclusive de oficinas que a gente ia dar em Angra, tudo certinho, assim, para 2020, de repente, acabou, parou, né? Agora a gente tem que pensar como, talvez, fazer um produto remoto, de forma remota, como a gente pode pensar da arte, assim, do mundo, né? Acho que travou. Tá me ouvindo? Sim, voltou. Deu uma travada, mas... Ixi, peraí que travou de novo. Voltou. Deu, vi que Bom, se você quiser falar, você estava falando quando da... você gravar,
Depois eu faço a breve edição, mas se você quiser falar, você estava falando do coletivo seu de teatro e tudo. Ai, travou de novo, eu não vi nada que você falou. Não, é porque você estava falando da questão do seu coletivo. Se você quiser retomar dessa parte. Ah, sim. Então, é isso, assim, que a gente está pensando, a gente está vendo, sentindo na pele, né? Como é essa... Quando o mundo para, assim, de repente a gente vê, calma, a gente tem que repensar, né? E tentar desconstruir e reconstruir constantemente, assim. Acho que, assim, com certeza tem muita coisa da forma teatral, né, brechtiana, assim, a partir das obras do Brecht que a gente consegue, assim, reverberar, fazer ressonar hoje em dia, mas também há muito ainda que é uma desconstrução e reconstrução constante, né? Então, assim, eu admiro bastante, assim, inclusive para o meu doutorado, assim, estou querendo focar também mais nessa repercussão para o Brasil, né, dessa teatro épico, então me aprofundar mais em Boal, e tem um teatro fora do Boal que eu acho fantástico, assim, né, tanto que o pessoal fala que o Boal conseguiu colocar na prática o que o Brecht ficou mais na teoria, né. Então, assim, tem um empenho, um engajamento que vai gerar uma mobilização, assim, no sentido prático do termo mesmo, né? Então, acho que é isso, né? Repensar, acho que a gente tem que repensar tudo. Foi uma pergunta mais para, enfim, você falar um pouquinho mais sobre o contemporâneo aqui e agora, né? Claro que não era para ter uma resposta, enfim, mas só para a gente falar um pouquinho disso, já que as Sim. outras coisas você foi esclarecendo na sua fala. Então agradeço, Bruna. Eu acho que ficou bem claro o que você disse, né? Deu para conhecer um pouco mais a sua pesquisa. E se você quiser dizer alguma última coisa aí, então, para a gente encerrar essa entrevista, agradecendo a sua presença aqui mais uma vez. Afinal, assim, tá nos fragmentos. Mas ainda bem que É a prática épica. ainda bem que na sua exposição ele não aconteceu isso, né? Só, enfim, não sei, ele não quer deixar a gente encerrar. Só no finalzinho. Tá sabotando o encerramento. Assim, quero agradecer mais uma vez, né, o espaço, assim, e mais uma vez parabenizar pela iniciativa aqui do Conversas Filosóficas, foi muito gratificante partilhar com você um pouquinho ainda da minha pesquisa, que ainda está em andamento, né, mas... E é isso, assim, né, acho que é o que eu falei, né, na resposta, acho que é meio que a mensagem que eu queria deixar, assim, né, para a gente repensar como a gente pode desconstruir todo esse encarceramento, né, que a gente segue mantendo, né, a gente segue se adequando, né, a ele, como escapar desse determinismo dentro da qual a gente ainda, né, estamos aprisionados, né, e essa desconstrução, ela precisa de um empenho mútuo, né, então é uma intervenção que tem que ser coletiva e partindo, obviamente, da valorização dos instrumentos dessa emancipação, né, que é o conhecimento, a filosofia, a cultura, a arte, que proporciona, né, essa descolonização do nosso inconsciente, né, então vamos estar juntos e é isso. Muito obrigada pelo espaço, Caio. Eu que agradeço, Bruna, e vocês que assistiram a gente também agradeço. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.